vamos nessa, eu quero te convidar, se prepare para... eu quero compartilhar 7 passos para um lugar inesquecível. Eu vou compartilhar o texto de 2 Reis 4, de 1 a 7, onde diz a história de uma mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas que foi falar com Eliseu, e ela disse o seguinte: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor, mas agora um homem a quem ele devia veio levar meus 2 filhos a fim de serem escravos como pagamento da dívida. E Eliseu perguntou: o que eu posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? E aí a mulher respondeu: eu não tenho nada a não ser um jarro pequeno de azeite. E Eliseu disse para ela: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas, e depois você e seus filhos entrem em casa. Olha que atitude muito louca. Fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas, e vão pondo de lado as vasilhas que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa, né, com os seus filhos, fechou a porta, pegou um pequeno jarro de azeite, colocou e começou a derramar aquele azeite sobre as vasilhas conforme seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma, e eles disseram: essa foi a última. Então o azeite parou de correr e ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí, olha a estratégia que ela recebe do mentor. Aí ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas, e ainda com o que sobrar do dinheiro, você e os seus filhos irão vivendo. É uma jornada para sua preparação para viver algo novo. E esse texto ele conta a história de uma viúva de um profeta da escola de profetas. Não era nenhum Hogwarts, né, onde os Harry Potters de Israel aprendiam algum tipo de mágica. Não. Aqui é escola de profetas. Era uma instituição de mentoria, de treinamento, de despertamento e identificação do talento profético, aonde eles poderiam desenvolver um chamado. E o que mais me marca dentro desse texto aí, dentro desse contexto da palavra de Deus, são os versículos que dizem: o que você tem em casa? Nada. Apenas um pouco de azeite. Não temos mais nenhuma vasilha. Então o azeite se cessou. São 2 passagens que acabam completando essa história. É um ponto de interrogação o começo, porque ela afirma: eu não tenho nada a não ser apenas um pouco de azeite. Depois ela vem dizendo: não temos mais nenhuma vasilha. Então o azeite se cessou. Aquilo que era escassez, através de uma atitude, fez com que o milagre acontecesse. Alguns costumam dizer que essa mulher era a esposa de Obadias. Está lá em 1 Reis 18, do 13 e 4. Quem era Obadias? Obadias era um administrador do palácio do rei, né? E Obadias era um fiel adorador do Senhor. Quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias escolheu 100 profetas em 2 grupos de 50, colocou em cavernas e providenciou comida, alimento, provisão para a vida deles. E eu vou fazer aqui uma jornada com você. É claro que a gente escolhe um lugar inesquecível para ficar marcado no nosso visual, mas o interessante aqui é fazer que o lugar inesquecível venha acompanhado de uma palavra de Deus para preparar a sua vida em 7 passos para viver isso de forma sobrenatural. Então vamos lá, eu quero dar o primeiro passo com você, e o primeiro passo é: ser humano é ser perfeito. Isso parece ser muito contraditório, mas eu vou provar para você que o ser perfeito é uma construção diante de Deus, e homens que temem a Deus também fazem bobagem. Esse profeta era um homem de Deus, mas um péssimo gestor.
esse homem, ele acabou contraindo dívidas e acabou prejudicando a família dele que ficou. E muitas vezes nós podemos colocar a nossa história, a história da nossa família em uma situação crítica. Mas essa mulher, ela ficou numa situação tão crítica, que o endividamento fez com que o credor, por direito legal, quisesse levar os seus filhos como escravos a fim de quitar uma dívida. Uma situação emocionalmente e pessoalmente muito desesperadora. Tem uma frase de um economista, Eduardo Gianetti, que explica o comportamento humano. Ele diz o seguinte: o homem é o ser falível condenado ao erro, mas é também um ser que busca e que não abre mão de buscar. Um ser que transforma a sua imperfeição e fraqueza em algo valioso. Então vou resumir aqui nesse primeiro passo. Medir os impactos das nossas decisões é uma necessidade. E não cobrar de ninguém um resultado que nem você mesmo consegue cobrar, ok? O resultado que você não consegue entregar ou dar para as outras pessoas. Então, se coloque no seu lugar e construa a sua história, ok? Segundo passo, conecte-se a pessoas estratégicas. Existem pessoas certas para cada ocasião. A viúva, ela procurou um profeta de Deus. Note que ela não estava ali buscando uma profecia, não estava buscando uma oração apenas, ela estava buscando uma resposta em Deus. Tem horas que você tem que agir e não dá para ficar esperando cair do céu, ok? Tem horas que você tem que ir para action, dar o passo, ir para ação. O sábio, ele não se aconselha com qualquer um. A pessoa sábia, ela vai buscar um conselho de pessoas que vão ser reconhecidas por sua idoneidade, pelo seu trabalho honesto e pela sua sabedoria, como nesse caso era o caso de Eliseu. E às vezes nós precisamos enxergar que algumas perguntas, elas vão destravar alguns problemas, que através das perguntas também algumas soluções, elas vão vir e vão trazer sim um equilíbrio emocional que nós precisamos. Perguntas trazem equilíbrio emocional? Trazem sim, quando elas são bem colocadas e bem feitas. Olha as perguntas que você pode fazer hoje para alcançar algumas respostas sobre a sua vida. O que eu tenho nas mãos? O que eu tenho nas mãos? O que eu preciso? E onde eu encontro uma solução? Olha a importância da mentoria. Quem te mentoria nas áreas específicas da sua vida? O profeta, ele orienta. E a orientação é: peça muitas vasilhas emprestadas para os seus vizinhos, vá para a sua casa, feche a sua porta, você e seus filhos, e comece ali a encher, uma a uma. As vasilhas vão sendo cheias de azeite, e a partir de um único frasco que você tem, você vai viver algo sobrenatural. Ela decidiu obedecer, ela decidiu fazer as conexões através de códigos da palavra de Deus, códigos divinos que ela havia recebido. Nós precisamos decifrar alguns códigos, alguns sinais que nós temos para que possa haver uma conexão. E por que o profeta manda que ela feche a porta da casa antes de começar a presenciar o milagre? Olha a conexão dessa palavra do profeta Eliseu, quando manda fechar a porta. Isso vai lá direto quando Jesus diz: quando você entrar pelo teu quarto, fecha a porta e começa a buscar, a falar com Deus ali no teu secreto. E o terceiro passo está conectado ao segundo passo. Você constrói o lugar certo, o lugar secreto, o lugar onde Deus vai mudar a história da sua vida através da intimidade. Fechar a porta é um símbolo de intimidade, é claro que sim, mas também de proteção. O que vai acontecer ali dentro, nesse ambiente que vai estar somente você e Deus e mais ninguém, é quando você fecha a porta. E isso vai te dar liberdade para se despir e ser quem você é, pois a mais ninguém é permitido o acesso a alguns segredos, a sua intimidade, apenas ao Senhor. Então,
Fechar a porta ajuda você a se concentrar, ajuda você a se proteger, a guardar de interferências indevidas. Tem horas que ninguém precisa saber o que está acontecendo sobre a sua vida. E se o profeta viesse hoje, talvez ainda acrescentasse o seguinte, quer ouvir a voz de Deus? Desliga o celular. Por quê? Porque o profeta sabe que a hora sagrada é um momento em que Deus vai se revelar. Isso requer atenção, requer o seu tempo disponível. Então, tem uma coisa que eu gosto de compartilhar. Não coloque nas suas redes sociais as suas debilidades, ok? Expondo a sua vida, se desvalorizando. Ninguém precisa saber da sua vida, dos seus problemas. Tenha a sabedoria de expor as suas debilidades, sabe aonde? No lugar secreto, no seu quarto. Nas redes sociais, você só expõe as suas conquistas e as suas vitórias, o que Deus está fazendo. Então, porta fechada, e o milagre de multiplicação vai começar sobre a sua vida. Uma a uma das vasilhas. As vasilhas são cheias com óleo, de acordo com aquilo que você vai praticando através da sua fé. E como se repetiria alguns séculos mais adiante com Jesus, a experiência da multiplicação dos peixes. Você lembra? Quando Jesus viveu isso juntamente com os discípulos iam partindo e repartindo, e o pão não acabava. Eu ouvi uma vez uma pessoa explicando de uma forma bem racional essa passagem aí, né? Dizia o seguinte, o milagre se deu porque os que tinham pães na multidão ofereceram aquilo que eles tinham. E o que foi obtido com essas ofertas foi o suficiente para suprir todos, e ainda sobrou. Ok, se você quer enxergar de uma forma bem racional, não tem problema. O importante é que acabou acontecendo através do compartilhar. Quando você compartilha, acaba sendo gerada uma dimensão, uma expectativa de milagre. Quando você experimenta o que essa viúva experimentou através dessa entrega, esse ato de generosidade foi algo que brotou de forma milagrosa. Alguns céticos vão sempre duvidar de coisas que vão acontecer sobre a sua vida, mas isso não pode limitar o milagre que você está experimentando. Chega uma hora que as vasilhas, elas vão acabar e o milagre vai cessar para que você viva no seu dia a dia e as pessoas possam ver. Essa mulher, ela volta até o profeta. Ela não volta como uma pessoa que tinha experimentado escassez. Agora ela vive o sobrenatural e ela se torna uma consultora de negócios. Agora ela se torna aí um CEO do ramo de especiarias. E ainda vai ter um dinheiro para sustentar sua família, sustentar os seus filhos, pagar suas dívidas. Quarto passo, um ponto de contato. A multiplicação depende de uma matriz geradora e de uma oferta. O milagre nunca parte do zero. Ele demanda uma unidade. Seja um pão, seja um peixe, seja um frasco de azeite. E a unidade que vai gerar o milagre sempre se origina em alguém. Alguém. Em nós, em você, e não em Deus. Deus é aquele que vai usar alguém para te alavancar, ok? Deus usa seus recursos concretos, aquilo que você tem na mão como alicerce da sua obra. Ele usa sempre o que nós temos, né? Não o que nós gostaríamos de ter, mas o que nós temos. A mulher vulnerável tinha um frasco de azeite. É isso que ela oferece, é isso que eu tenho. Ela antes não enxergava nada, mas depois ela tem algo para oferecer, e é isso que ela coloca. Ela pensava que não tinha nada, mas tinha o necessário, o suficiente. Entenda isso, ninguém é pobre o suficiente que não tenha nada para ofertar para Deus. Quinto passo, não existe milagre sem fé. O milagre fica limitado ao alcance da fé que você coloca em prática. É isso aí que pode ser medido sim em números de vasilhas que nós estamos dispostos a coletar. Mais vasilhas, mais milagres. E aí quando terminam os recipientes,
o milagre cessa. O milagre sempre será do tamanho da sua fé. Entende que você vai até onde a sua fé alcança? Quantas vasilhas você teria pedido? 5 vasilhas? 10? 40 vasilhas? Né? Quantas você iria pedir? Ah, vai dar trabalho. É claro que sempre vai dar trabalho para a gente experimentar algo sobrenatural, mas no seu relacionamento, na sua vizinhança, você recorre aí no seu network. Talvez cada casa lhe ofereça uma vasilha, ou nenhuma vasilha em algumas das casas, mas quem pode te oferecer algo nesse momento para que você possa gastar o seu sapato e ter uma boa dose de humildade para construir a sua humilde história? Mas tudo começa mesmo com a oferta que você tem do seu coração para colocar do único e essencial recurso de que ele dispunha, que era um frasco de azeite. O azeite é um produto caro desde sempre. O azeite era essencial para cozinhar o pão, o elemento da vida. O azeite também sempre foi essencial para ungir pessoas, o elemento também para a vida espiritual. O azeite é um símbolo de ambos, tanto daquilo que você experimenta fisicamente, quanto aquilo que vai ter um valor para realizar um ato profético, algo espiritual, da parte um elemento da parte essencial da plenitude do Espírito Santo sobre a sua vida. 6º passo, vai para ação, action. Vende o azeite, aquilo que foi multiplicado, aquilo que Deus colocou no seu coração. Ainda havia um movimento a fazer. Explore o seu potencial. Tem coisas que você nunca fez, que você descobre o seu talento, no meio do caminho. O milagre nos tira do trivial e nos empurra para algo novo. A viúva, ela não era uma vendedora ali naquele momento. Ela era alguém que precisava viver algo sobrenatural, mas se tornaria uma pessoa que precisava se reinventar no decorrer da sua história. E a sua ação de obediência fez com que a sua família saísse da escravidão para os seus filhos se tornarem alguém protegidos. E aquela mulher que antes era vulnerável, agora ela arregaçou as mangas e em tempo recorde se tornou o CEO do ramo dos óleos essenciais. E para a gente fechar com o 7º passo, se desprenda agora. É isso aí. O que está nas suas mãos? O que precisa ser destravado? O que vai te destravar agora é para você experimentar algo maior e melhor sobre a sua vida. Se você está diante de uma dívida, de uma situação que está te paralisando, um tipo de escravidão, entrega a Deus o seu último e único recurso. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu só tenho um pote de azeite. Sim, você precisa de sabedoria, disciplina, coragem, uma atitude de fé, como dessa viúva. Essa viúva empreendedora para direcionar o resultado dessa entrega, que certamente será um azeite abençoado e multiplicado. E tudo que você entregar no altar de Deus com um coração humilde, fique com a convicção que pela fé será multiplicado e usado para o seu bem e de seus filhos, para que nunca você venha se tornar escravo em nada. Chegou a sua hora. Você já está dando passos para experimentar lugares inesquecíveis. Sim, lugares inesquecíveis que te esperam em Deus. E eu quero orar pela sua vida agora, para que o Senhor venha destravar, para que o Senhor venha realizar algo sobrenatural, te liberar. Nós começamos, ainda estava o tempo claro, e o tempo foi fechando, mas mesmo assim, a iluminação que a gente precisa é suficiente para que Deus venha iluminar o nosso entendimento para viver algo sobrenatural. E eu quero profetizar sobre a sua vida algo sobrenatural sendo liberado para destravar sua mente, e você está preparado para lugares inesquecíveis. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço para que seja destravado histórias que aqui precisavam ouvir essa palavra, precisavam viver algo sobrenatural. Seja nesse dia, nessa hora, uma liberação sobre corações, para que eles experimentem
a vontade perfeita, agradável e boa da parte do Senhor. Eu oro assim crendo no milagre da multiplicação sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você que veio comigo nessa jornada de 7 passos, eu vou te fazer um convite. Faz o seguinte, tá aí os links das nossas redes sociais. Compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra para destravar algo sobre a vida dela. Em nome de Jesus, eu conto com você para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Vamos nessa!